Olá, meus amigos do canal Quem Tem Ouvidos Ouça, sou Patrícia Rafaela e eu queria compartilhar com vocês aqui uma palavra que esses dias eu aprendi, eu li no texto bíblico, o termo mente embotada. Eu confesso para vocês que eu nunca tinha visto isso, essa palavra embotada na Bíblia. Se li em algum momento, confesso que não lembro, mas o interessante é isso, quando a gente começa a estudar e examinar realmente a Bíblia, né, como é orientado, né, pelas escrituras sagradas, né, a gente não somente lê, mas examinar, porque a gente consegue aprofundar nos ensinamentos, e à medida que a gente vai aprofundando, Jesus, né, vai nos apresentando coisas novas e vai nos revelando coisas novas, né? E aí, em que contexto vem, né, esse termo? Jesus ele tinha acabado de realizar aquele milagre dos 5 pães e 2 peixes, né? Jesus apresenta aos céus os 5 pães e 2 peixes e acontece algo sobrenatural, né? Jesus multiplica aqueles pães e aqueles peixes e alimenta mais de 5.000 pessoas, né? A Bíblia fala entre homens e mulheres e crianças, todos foram alimentados, eles se sentiram satisfeitos, ficaram saciados e ainda sobraram 12 cestos de pães. De tão grandioso foi aquele milagre e aquela multiplicação que Jesus fez. E aí, logo depois desse milagre, né, logo depois dessa grande multiplicação, né, que Jesus faz, a Bíblia fala que os discípulos eles se retiram, vão para o mar, né, entram no barco, vão para o mar, e Jesus vai para o monte para orar sozinho, né? Jesus ele tinha bastante esse costume, né, de se retirar, ir para um local mais isolado para fazer as suas orações, para ter um momento dele de conexão com o Pai, né, de se fortalecer espiritualmente. E isso já nos mostra a importância que tem da oração, de você ter o seu momento de intimidade. Claro que a oração, quando você está congregando com os irmãos, é importante, quando você está com a sua família orando é importante, mas tem que ter aquele momento que é você e Deus. É um momento onde você busca intimidade com o Pai, é nesse momento, né, em que você está. E aí Jesus vai para o monte, né? E os discípulos, a Bíblia fala que quando dá lá pelas 3 horas da manhã, o vento muito forte, eles estavam remando, remando, remando e não conseguiam chegar do outro lado da margem para a cidade que Jesus tinha ordenado aos discípulos que eles deveriam ir, que seria a próxima missão, né? E aí, em algum momento, Jesus desce do monte e atravessa pelas águas, andando pelas águas para chegar até o barco. E os discípulos, eles, quando avistam, né, Jesus vindo andando pelas águas, eles acham que é um fantasma, eles não reconheceram Jesus. E a Bíblia diz que eles ficam apavorados, ficam amedrontados, nervosos. E Jesus fala: não, fiquem calmos, tenham bom ânimo, sou eu que estou aqui. E aí Jesus entra no barco, acalma a tempestade, acalma os ventos. E aí logo depois vem esse termo, né, dizendo que eles não tinham entendido o milagre da multiplicação dos pães porque eles tinham a mente botada. E eu tô com a Bíblia aqui para poder falar exatamente como é que está esse termo, né? E subiu no barco para estar com eles, e o vento se aquietou, e eles ficaram muito assombrados, pois não haviam compreendido o milagre dos pães, antes tinham a mente embotada. É assim que fala o termo bíblico. Então, eles, além de ficarem nervosos por não estarem reconhecendo Jesus, né, por andar sobre as águas, que também é algo sobrenatural, eles também não tinham entendido o que aconteceu naquela multiplicação ali. Por que 5 pães somente foi suficiente para alimentar toda aquela multidão? E aí eu fui buscar, né, o que é a mente embotada, né? A mente embotada, na verdade, é o coração endurecido, né? Eles estavam ainda, isso lembrando, né, gente, foi lá no início do ministério de Jesus, quando Jesus começou a fazer a chamada aí da missão dos 12 apóstolos, começou a escolher nesses 12 homens, que eram homens até então, homens comuns, pescadores, homens simples, homens da sociedade, que tinham ali as suas profissões, os seus ofícios, e aí Jesus chama esses homens, e aí depois, né, é que esses homens eles vão receber o Espírito Santo, vão receber a autoridade de Jesus, para eles fazer coisas maiores ainda que Jesus, para curar, para libertar de demônios, para salvar pessoas, para batizar, para curar enfermos, enfim. E aí eles recebem o Espírito Santo, se empoderam desse poder de Deus, e aí é uma nova fase na vida desses homens, porque aí sim eles vão multiplicar, né, no reino, e vão botar em prática tudo aquilo que eles aprenderam com Jesus. Mas até então, nesse momento, eles ainda não estavam fortalecidos a sua fé. Eles ainda eram insensíveis para poder ver os sinais e reconhecer que aquilo era algo sobrenatural, algo vindo da parte de Deus, não eram coisas naturais, não eram coisas das quais eles estavam acostumados a vivenciar.
eram coisas realmente sobrenaturais. E é esse o ponto que eu queria chegar. Nós não podemos ter a mente embotada. Tem muitos cristãos, tem muitas pessoas, né, que reconhecem Jesus, reconhecem a fé, mas que não consegue viver pela fé, não consegue viver sobrenatural, não consegue identificar ali os sinais, né, no seu dia a dia, nas coisas que vão acontecendo, né, que Deus manda dar uma ordem espiritual, manda os anjos para poder te livrar, para poder trazer a bênção, nos entregar as bênçãos. Então, gente, nós precisamos verdadeiramente acreditar nessa quarta dimensão da fé, né? Na quarta dimensão espiritual. Então, tudo que acontece no mundo espiritual, pela fé, ele se materializa no nosso mundo físico. E você precisa crer nisso, porque algo é muito poderoso, isso é algo realmente que vem da parte de Deus. Eu fico imaginando quando Jacó, né, ele fez aquele pacto com o tio dele, né, de que todas as ovelhas, todo o gado, né, que viesse salpicado, malhado, né, ele seria a parte dele, né, no acordo, e começou a nascer esse gado diferenciado, né, que era raríssima, era uma exceção muito, era muito raro, né, isso acontecer, e aí começa a acontecer de uma tal forma que Jacó se torna um dos homens mais ricos do Oriente Médio, né? Isso está no relato bíblico. Então, isso é realmente a quarta dimensão da fé. Isso é realmente crer no sobrenatural, né? Imagina um homem pegando uma vara, descascando essa vara, colocando a vara lá na beira do riacho, levando o gado para beber todo dia água ali, naquele ponto, e acontecendo esse sobrenatural, né? Jesus fazendo algo ali biológico, químico, mudando ali a natureza. Eu não sei como é que isso acontece, porque só Deus é que sabe, é Ele que faz todas as coisas, né? É Ele que é o Deus Todo-Poderoso, mas algo aconteceu no mundo espiritual que se traduziu no mundo físico. E assim também nós temos que ter essa fé, nós temos que ter essa capacidade de compreender, de sermos sensíveis à voz de Deus, de sermos sensíveis aos sinais, sermos sensíveis àquilo que Deus quer fazer na nossa vida para materializar todas essas coisas e viver um novo tempo, viver o cumprimento das promessas, viver a vontade de Deus verdadeiramente na nossa vida. E é isso que eu quero trazer para vocês nessa mensagem aqui. Não vamos ter a mente embotada, não vamos ser insensíveis, não vamos ter os nossos corações endurecidos para aquilo que Deus quer fazer na nossa vida. Então, receba essa palavra, e se você gostou dessa mensagem, compartilha, curte, se inscreva no nosso canal e seja abençoado por Deus. Tá bom, pessoal? Era isso que eu queria compartilhar com vocês, e agradeço a todos que conseguiram aí entender a mensagem e se conectaram com essa mensagem e estão aqui conosco até o final, tá bom? Um grande abraço, que Deus abençoe a todos, tchau, tchau.